Bem-vindos a mais um episódio dos 230. Hoje a entrevista é Miguel Guimarães. Miguel Guimarães é médico, especialista em urologia e também agora deputado da Assembleia da República pelo Partido Social Democrata. Miguel, bem-vindo. Obrigado. Muito bem. Miguel Guimarães, para além de ser deputado, antes de ser deputado, aliás, foi bastonário da Ordem dos Médicos de 2017 a 2023. Certo. Portanto, provavelmente conhecemos mais deste contexto. Neste momento integra a Comissão Parlamentar da Saúde e também a da Defesa Nacional, é suplente. Miguel, quando decidi vir trabalhar para o Palácio de São Bento, o que é que estava a pensar? Se não os podes vencer, junto-te a eles? Não, é assim, eu aceitei este desafio que me foi lançado na altura pelo Presidente do Partido e hoje Primeiro-Ministro, no sentido de dar um contributo para tentar mudar um bocado aquilo que estava a acontecer em Portugal. Aceitei o desafio foi, obviamente, concorrer às eleições pelo Distrito do Porto, e foi o que eu fiz, e, portanto, a partir do momento em que ganhei as eleições, obviamente, que tenho que ocupar o lugar de deputado para não defraudar as expectativas de quem votou, até porque eu fui o cabeça de lista pelo Distrito do Porto. E, portanto, é um bocado isso, e, portanto, acho que as coisas precisavam de mudar. Acho que o governo socialista já estava há demasiado tempo no governo. Quando isto acontece, normalmente os governos acabam por não desenvolver novas atividades que são importantes para o país, a vários níveis, não é? Por não fazer aquilo que são as reformas que são necessárias fazer, portanto as pessoas acomodam e, portanto, esta alternância de poder eu acho que é uma coisa fundamental para dar vitalidade à democracia e para que, na realidade, as pessoas possam ter a perspectiva de que nós nos modernizamos e nos adaptamos àquilo que vão sendo as realidades. Porque nós não podemos governar hoje como se governava há 50 anos atrás. Aliás, isto aplica-se diretamente à saúde, e sei como vai falar da saúde. Repare, nós temos um SNS que ainda é, de alguma forma, governado, hoje, como era há 50 anos atrás. Ora, se nós queremos adaptar àquilo que é as necessidades da população, se nós queremos, de facto, modernizar para melhorar aquilo que é a capacidade de resposta, há coisas que têm que ser feitas. Não é? E como é que isto funciona na vida de uma pessoa, Miguel? Médico, portanto, médico especialista, são muitos anos a estudar, depois bastonário da Ordem dos Médicos, certo, representa e tutela a profissão médica. Certo. E agora, para além de representar os médicos, representa todos os portugueses, porque é deputado, portanto representa um agricultor. Sim, claro, todos os portugueses. É diferente, é assim, eu tive uma ligação forte à vida associativa, não é? Desde cedo. É diferente representar uma classe profissional e estar a representar todos os portugueses, porque apesar de tudo, em termos de dimensão, é completamente distinto. Sendo que ser bastonário da Ordem dos Médicos é um cargo que eu acho que me honrou muito e que eu tive muito gosto em o fazer, porque a nossa capacidade de decisão sobre aquilo que tem que ser feito é muito mais imediata. Ou seja, não é? Portanto, nós como deputados, fazemos o nosso trabalho dentro daquilo que é o que pode ser feito e dependemos de outros partidos, quer dizer, portanto, as coisas, nós não conseguimos, imaginemos que a gente queria fazer aqui uma alteração, vou-lhe dar um exemplo, da lei da investigação clínica, que é uma coisa importante e que pode trazer para Portugal mais 700 ou 800 milhões de euros por ano, que é dinheiro, tem impacto, não é? Se dependesse de mim, se dependesse, por exemplo, imagino, da Ordem fazer esta alteração da lei, que não depende, a Ordem não faz leis, não é? Era relativamente simples de executar. Numa Assembleia da República é sempre mais difícil, ou se quiser até no próprio Governo, porque o Governo mesmo que a faça depois traz à Assembleia da República. Portanto, isto acaba sempre um bocado a depender daquilo que são as maiorias e isso tem muito impacto naquilo que se consegue fazer e naquilo que não se consegue fazer. Miguel, quando foi eleito bastonário, disse que gostava de continuar a dar consultas pelo menos um dia se o deixassem. E fiz sempre isso. Exatamente. Qual é que acha que é mais a sua vocação enquanto médico? É na relação direta com o doente, medicina de investigação? Com o doente, eu sempre fiz. Neste momento, a única coisa que me é permitido pela Assembleia da República fazer é alguma atividade privada, e eu faço isso 3 vezes por mês, à segunda-feira, que é um dia em que estou no Distrito do Porto em atividades mais relacionadas com o Distrito, em que na Assembleia não há trabalho parlamentar. Se houver, tem que vir, não
Mas infelizmente eu pedi para, e falei com os responsáveis da Comissão de Transparência, no sentido de poder continuar a trabalhar no Hospital São João um dia por semana, ou até ficar na equipa de transplantes, onde eu estou ligado desde que era médico interno, e ao fim de semana, portanto, um fim de semana por mês, não é? Mas nada disso é possível, portanto, isso não é neste momento autorizado, enfim, na minha opinião, mal, porque eu até diria que tinha vantagens em eu estar a trabalhar, a fazer, por exemplo, uma consulta no setor público do que no setor privado. Mas é o que nós temos, são as regras e a gente tem que cumprir as regras. Sim, também podemos Agora, mantém alguma atividade clínica. Repare, sou deputado em não exclusividade. Portanto, ao não estar em exclusividade, ganho menos que os outros. Mas eu prefiro ter esta liberdade e continuar a ver alguns doentes, aqueles doentes que já me conhecem, outros doentes novos, porque a minha profissão é, sim, é médico, é ser médico. Fui médico toda a vida, sou médico cirurgião, sou urologista, como disse há bocado, não é? E é a coisa que eu mais gosto de fazer, sem dúvida. E é aquilo que eu também faço melhor, porque conheço bem e são muitos anos dedicados à medicina. E, portanto, eu de todo não me quero afastar da medicina, a não ser que acho que já não tenho utilidade nenhuma para a medicina. Ou que já não tenho o conhecimento suficiente, ou que já não tenho as condições físicas para poder estar a trabalhar, o que for. Mas... E desculpe a ignorância, o Miguel, é permitido que continue a exercer a prática cirúrgica também? A prática cirúrgica neste momento está parada. Está parada, assim, só que um dia por semana não dá, não é? Sim, quer dizer, neste momento está parada porque fazer uma consulta 3 vezes por semana é a única coisa que eu tenho possibilidade neste momento dentro daquilo que é o regime que existe no Parlamento. Mesmo sendo deputado em não exclusividade. Porque há uma coisa que é certa, que é esta. Eu estou aqui como deputado e estou a trabalhar como deputado. E, portanto, eu quando estou a trabalhar num sítio, dedico, obviamente, o meu tempo a trabalhar nesse sítio. Portanto, estou aqui para trabalhar. Não estou aqui para outra coisa qualquer. E, portanto, leio os documentos, preparamos as intervenções, fazemos sugestões, projetos de resolução, o que for. Quer dizer, nós estamos aqui para trabalhar e para tentar melhorar da nossa parte, da parte do grupo parlamentar do PST, no caso concreto daquilo que é a comissão na qual eu sou efetivo, que é a saúde, as questões relacionadas com a saúde, fazendo propostas que umas podem ser aprovadas, outras podem não ser aprovadas. E enquadrando, obviamente, com aquilo que é o plano também do governo. Como sabe, nós somos o partido que neste momento tem o governo e, portanto, tem que haver alguma coordenação nesta área, como é óbvio. Não é? Sim, algum apoio também ao governo. Miguel foi eleito pelo Círculo do Porto, como já disse, foi o cabeça de lista. O Miguel é natural da freguesia de Santo Ildefonso. Como é que foi passada a sua infância? Qual é o seu contexto cultural? Não, é assim, eu nasci concretamente na Casa de Saúde da Avenida dos Aliados, nasci na Avenida dos Aliados, veja lá, quer dizer, no coração da cidade do Porto, e fui registado na freguesia de Santo Ildefonso. Eu quando era criança, era miúdo, portanto, quando estava no Porto, porque cedo os meus pais resolveram com a espinho. E, portanto, eu na altura devia ter 2 anos, por aí, 2 anos e tal, portanto, era uma criança muito pequena, não é? E, portanto, a minha infância, depois, a infância da escola primária, até chegar ao liceu, foi feita em Espinho. Portanto, eu vivi muitos anos em Espinho e é uma cidade que eu gosto muito. Entretanto, depois entrei na Faculdade de Medicina do Porto, inicialmente ia e vinha todos os dias de comboio, depois a meio do campeonato do curso de Medicina, meio já quase no fim, comecei a ficar no Porto, alugamos um apartamento, eu e uma série de colegas de Lisboa, que estavam lá também a estudar, e depois acabei por ficar lá, depois acabei o curso de Medicina, ainda fiz o internato geral, e nessa altura foi quando eu aluguei o meu primeiro apartamento. Bem, e agora falamos sobre a lei da eutanásia, que na verdade é a lei despenalizadora da eutanásia. O Miguel defende a sua revogação porque diz que esta lei neste momento tem inúmeras dificuldades de regulamentação. Que dificuldades são essas? Olha, nós relativamente à questão da eutanásia, como sabe, a posição da Ordem dos Médicos, e eu era o bastonário da Ordem dos Médicos, nunca foi favorável à eutanásia por diversos motivos que nós não vamos estar aqui a conseguir falar, porque senão a entrevista vai ser só sobre isto, não é? Sim. Pronto. Entretanto, obviamente o Parlamento tem todo o direito de aprovar as leis que entende e é o principal órgão de soberania na prática, não é? Que faz leis.
e aprovaram a legislação da eutanásia. Mas a legislação da eutanásia tem ali alguns buracos, não é? Pronto. Sim, até porque ela foi confirmada, sofreu 2 vetos políticos, 2 jurídicos, e portanto foi Sim, mas confirmada tem depois. alguns buracos. Eu vou-lhe falar daquele que me levou a escrever uma carta na altura, antecipadamente, antes da lei ser aprovada, ao então Presidente da Assembleia da República, dizendo que, enfim, justificando a nossa posição, uma carta interessante, eu até a posso depois dar, para perceber quais são os nossos argumentos, que vale a pena, não é? Até acho que as pessoas todas deviam conhecê-lo. Mas depois justificando porque é que a Ordem dos Médicos, contrariamente àquilo que estava a ser colocado, ou que foi colocado na lei pelos partidos políticos, não ia designar médicos para praticar a eutanásia. Ou para participarem no processo da eutanásia. Mais do que praticar, para participarem no processo da eutanásia. E porquê? E a explicação que eu dei, acho que é fácil de perceber e você vai perceber isso. Eu tenho a Ordem dos Médicos que, formalmente, naquela altura, neste momento, penso que a posição será a mesma, mas pode-se alterar, depende também de quem está na Direção Nacional da Ordem, não era contra a eutanásia. Mas era contra a eutanásia, mas era contra a distanásia também, que é prolongar indevidamente a vida de uma pessoa, ou seja, quando se diz assim, uma pessoa está ali e já está quase a morrer, já não há nada a fazer, mesmo assim prolongam a vida indevidamente. Se prolongar indevidamente é legal. Ou seja, é penalizável, não é ilegal, é penalizável pelo Código Deontológico da Ordem dos Médicos. Ou seja, o nosso Código Deontológico proíbe a distanásia, e a maior parte das pessoas não sabe o que é distanásia, e proíbe a eutanásia. Pronto. Como a posição da Ordem era essa, relativamente à questão da eutanásia, e era a posição da Ordem que já estava consignada há muito tempo naquilo que é o Código Deontológico, está consignada na Associação Médica Mundial, e por aí adiante, não é? E aqui poderíamos ter aqui muita coisa para falar sobre isto. O que é que acontecia se a Ordem fosse designar os médicos para participarem no processo de eutanásia? O que é que acontecia? Se nós designássemos médicos que fossem pró-eutanásia, provavelmente iam facilitar e aprovar o processo rapidamente, e os processos eram quase todos aprovados. Eu estou a dizer isto de uma coisa genérica, não é? Se a Ordem designasse um médico que até era contra a eutanásia, provavelmente ia fazer parar os processos. Portanto, não faz sentido ser a Ordem dos Médicos a designar. E eu penso que, na altura, o Sr. Presidente da Assembleia da República percebeu isto. E penso que os deputados também, se não perceberam, é uma questão de pensarem nisto e colocarem-se no lado de um representante máximo da Ordem dos Médicos para perceber que não faz sentido ser a Ordem a designar os médicos. Porque pode ser acusada, de um momento para o outro, de estar a tentar, de alguma forma, contornar aquilo que é o processo de eutanásia, ou estar a designar pessoas para que a eutanásia seja acelerada e tal. E, portanto, a Ordem ficou de fora. E isso significa que a lei que foi aprovada, obviamente, tem que ser... os médicos que precisam ser designados têm que ser designados pelo Parlamento. Se o Parlamento a designar os médicos, ou então encontrarem outra entidade que o faça. E esta é a principal falha? Não, essa não é a principal falha. Eu estou a dar aqui um motivo que nós invocamos para não designar como Ordem dos Médicos. E agora, relativamente à questão das falhas, elas são várias, não é? Eu diria que a principal é a questão da definição clara daquilo que são as doenças graves, daquilo que são as doenças que causam uma dor inaceitável, etc, etc. Porque, assim, quando nós temos uma situação que pode levar a que pessoas que se calhar até nem têm uma doença grave, mas que estão completamente desmotivadas, estão com uma doença do corpo psiquiátrico, embora, enfim, isso possa ser avaliado e revertido, não é? Mas a verdade é que não basta a pessoa dizer que quer morrer, quer dizer, não é? Porque a pessoa hoje quer morrer e se calhar daqui a 2 ou 3 semanas já não quer morrer. E, portanto, estes contornos são contornos difíceis de ultrapassar. E as situações que estão objetivadas não estão objetivadas. O que estão objetivadas é um conjunto de características que se podem aplicar a muitas situações. Portanto, falta objetividade, como falta, aliás, nas leis que regem a chamada morte medicamente assistida e a eutanásia em especial, noutros países. E por isso é que existem países em que situações, enfim, totalmente lamentáveis já aconteceram, como aquele caso da Bélgica, de uma miúda jovem, uma jovem de 30 e tal anos,
ter sido eutanasiada porque não estava bem. Não tinha nenhuma doença física conhecida, mas quis morrer. Quer dizer, e portanto, este tipo de situações são situações sempre complicadas, porque depois há sempre fugas, há sempre margem para as coisas que deviam ser feitas, não sejam feitas com as garantias todas, porque elas não estão devidamente especificadas. E a nossa lei diremos que não é muito objetivo. Mas agora estamos no impasse, porque no fundo temos uma lei aprovada, mas que carece de regulamentação do Governo. E a não regulamentação neste momento também com constitucionalidade. O Governo está a aguardar aquilo que é a decisão do Tribunal Constitucional. Vão lá ver, a partir do momento em que a senhora Provedora de Justiça, penso eu, espero não estar a dizer nenhum erro, resolveu enviar para o Tribunal Constitucional alegando uma série de questões que poderiam ser inconstitucionais, à luz, obviamente, da Constituição da República Portuguesa, o Tribunal Constitucional tem que analisar e tem que dar uma resposta. Aliás, isto também partiu do Partido Popular, o CDS-PP. E, portanto, enquanto o Tribunal Constitucional não tomar uma decisão sobre a constitucionalidade ou não, ou inconstitucionalidade, porque se existir inconstitucionalidade, a lei volta para trás, e volta para trás e terá que ser vista a inconstitucionalidade que tem, e o processo pode voltar todo ao início. Mas enquanto isso não for feito, não faz muito sentido, contrariamente àquilo que alguns deputados, que obviamente defendem a eutanásia, vieram reivindicar, que é o Governo agora passava à regulamentação, e repare que isto não tem um ano, já tem para aí 1 ano e meio ou 2. Sim. Portanto, já passou um ano e tal no Partido Socialista e agora estes meses no Partido Social Democrata. Mas não faz sentido regulamentar quando existe um processo no Tribunal Constitucional. Agora, o Tribunal Constitucional, obviamente, que tem que dar uma resposta, quer dizer, e o processo já está há muito tempo e as pessoas depois não percebem porque é que o Tribunal Constitucional não dá uma resposta. E era importante que desse, porque estas coisas têm que ser transparentes, têm que ser, quer dizer, não parece que sejam tão complicadas quanto isso, a decisão, seja qual for a decisão, seja uma decisão positiva ou negativa, porque eu próprio li, enfim, aquilo que foi remetido para o Tribunal Constitucional, aquilo lê-se bem, percebe-se bem, depois é uma questão de tomar uma decisão de sim ou não. Eu gostava imenso de aprofundar isto, até porque eu estou a fazer uma pós-graduação em Direito à Medicina, mas tive que avançar. Mas agora vou entrar numa parte da entrevista que são perguntas rápidas. Portanto, se a resposta puder ser o mais breve possível, é o ideal. Muitas delas são isto ou aquilo. Ok? Senhor Deputado, privatizar a TAP, sim ou não? Sim. 180 ou 230? Não percebi. 180 ou 230? Número máximo ou mínimo de deputados? Eu não consigo responder bem a essa pergunta, mas se calhar 180 deputados chegavam. 180 chegavam? Se não tivesse entrado em enologia, em que especialidade é que veríamos? Oftalmologia, por exemplo. A segunda opção? Sim. Primeiro leite ou cereais? Leite. Qual é o seu filme favorito? O meu? Filme favorito? O meu filme favorito, eu não tenho propriamente um filme favorito, mas é um filme de Orson Welles, que de facto é um filme que teve um impacto muito grande naquilo que foi todo o cinema que veio a seguir, e portanto é isso. E a sua música favorita? A minha música favorita, eu vou-lhe dar um álbum, mas assim, a minha música favorita mesmo é o Poema de Menino Jesus, da Maria Penha. É aquela música que eu acho que toda a gente devia ouvir e ouvir todos os dias. Ok. Porque é inspiradora. O meu álbum favorito é um álbum de Miles Davis, portanto estamos a falar de jazz, chamado Kind of Blue. Eu não consigo escolher das 8 músicas que o álbum tem, qual é aquela que gosto mais, mas gosto de todas. Quer dizer, é um álbum que eu diria que é um álbum perfeito. Ok, muito bem. E o Miguel Bastonário estaria contente com o atual trabalho do Governo? Neste momento, na saúde? O Governo tem feito genericamente um bom trabalho. Não estou a falar da saúde, estou a falar do global. Da saúde? Quer saber da saúde?
É assim, na saúde já foram feitas várias coisas. Em cima daquilo que o Partido Socialista já estava a fazer. Eu vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, a nossa ministra apanhou já uma coisa que se chamam unidades locais de saúde. Ou seja, toda a legislação e organização do sistema de saúde foi concentrada em unidades locais de saúde, incluindo os hospitais universitários, que é uma coisa que, de facto, não faz sentido nenhum. E, portanto, quando se apanha uma reforma que o Partido Socialista estava a concluir, mas que acabou por concluir totalmente, incluindo o pedido de encerramento das administrações regionais de saúde, que inicialmente o Presidente da República mandou para trás, mas, entanto, já foi outra vez. É óbvio que existem dificuldades em implementar novas regras. E, portanto, regras como, por exemplo, o estabelecimento de parcerias público-privadas que se revelaram extremamente eficazes em termos do processo de gestão. E é fácil de perceber. Quer dizer, nós percebemos que a esquerda, sobretudo a esquerda mais radical, é totalmente contra a questão das parcerias público-privadas. O PS não, porque o PS foi quem começou com as parcerias público-privadas e bem, na altura em que o fez. Mas é que a gestão privada de um hospital público, os hospitais continuam a ser públicos, é muito mais eficiente que a gestão pública de um hospital privado. Isto tem a ver com as regras da administração pública. Isto é, as regras da administração pública são castradoras para a maior parte das atividades. O que é que isto significa na prática? Significa que este modelo de gestão foi um modelo que teve, de facto, mais valias para o Estado, em termos de muitos milhões de euros, portanto, eficiência muito maior. Neste momento ainda se está a estudar como é que ele pode ser aplicado no modelo ULS, porque já não é fazer a privatização, ou melhor, a privatização, ou seja, já não é ter um modelo de gestão em parceria público-privada de um hospital, é um hospital e os respectivos centros de saúde. Penso que isto acontecerá em alguns hospitais em breve, mas lá está, estou a dar aqui um exemplo de uma coisa que não se faz no imediato, demora algum tempo a fazer. De resto, o plano de emergência para a saúde foi publicado dentro do prazo que o Governo tinha definido, que foram uns 60 dias, aplica-se, para quem não sabe, até ao fim de 2025, ou seja, não é até ao fim de 2024, e foi isto que foi prometido na campanha eleitoral e é isto que o Governo está a fazer. Há situações que estão a ser resolvidas, por exemplo, a questão do INEM. O INEM, que é uma área crítica e que tem dado imensos problemas. O INEM estava, de facto, num estado, eu diria, lastimável, em termos de recursos humanos, em termos de equipamentos, em termos de financiamento adequado para se poder fazer algumas coisas que são fundamentais para o próprio INEM. E, portanto, algumas destas coisas a Ministra já fez, não fez tudo, porque isto demora algum tempo a fazer. Repare, contratou técnicos de emergência pré-hospitalar, já contratou 200, começam a trabalhar no dia 1 de janeiro, tem um concurso de mais 200 para janeiro de 2025. O anterior governo, nos últimos 6 ou 7 anos, tinha feito um concurso para 100 técnicos de emergência pré-hospitalar, quando faltam 700. Okay? Pronto. Contratação de enfermeiros. Foi lançado um concurso para contratar mais 18 enfermeiros para o INEM. Contratação de uma frota de ambulâncias. São 312 ambulâncias que vão acontecer, não todas no mesmo ano, entre 2025 e 2027, as últimas. Entre outras coisas que já foram feitas, obviamente também a própria remodelação daquilo que é o sistema de contacto do INEM, não é? Para que os CODUs possam ser mais eficazes. Para quem não sabe, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes. Exatamente, isso. Centro de Orientação de Doentes Urgentes, por acaso é importante dizer isso, porque para as pessoas podem não saber. E não há um CODU, há muitos CODUs, não é? Quer dizer, que as pessoas pensam que há um CODU central, não, há muitos CODUs. E, portanto, todas estas questões são questões que já estão a ser feitas. Estou a dar um exemplo que foi polémico e que, para as pessoas perceberem, que o Governo até já fez mais durante estes meses do que foi feito nos últimos anos, mas que ainda assim ainda não chega e, portanto, mas o caminho está a ser percorrido. Depois, relativamente às listas de espera, deu-se prioridade aos doentes oncológicos, como sabe. A lista de doentes oncológicos diminuiu significativamente e foram operados muitos doentes oncológicos, mas ainda não está resolvido o problema de muitos doentes ultrapassarem aquilo que é o tempo máximo de resposta garantido. Esse problema vai ser um problema mais difícil de resolver por 2 motivos básicos. Primeiro, porque neste momento, todos os dias, nós inscrevemos mais doentes que os doentes que recuperamos. Portanto, ou seja, nós inscrevemos, penso eu, cerca de 2.600 doentes por dia, ou qualquer coisa à volta disto. O número já não será este, até era o número que eu tinha do ano passado,
pode ser um bocadinho mais acima, mais abaixo, e operávamos cerca de 2.450 doentes por dia, dentro do SNS, o que significa que para eu conseguir dar a volta a esta situação, preciso mesmo de ter aqui a cooperação do setor privado e social, para tentar estabilizar, para que os doentes sejam operados dentro do seu tempo máximo de resposta garantido e uma percentagem muito significativa, que às vezes chegava aos 40%, não ultrapassem este tempo máximo de resposta garantido. Estou a falar dos doentes de uma forma global, não estou a falar agora dos oncológicos, dos doentes de uma forma global. Portanto, enfim, há algumas coisas que estão a ser feitas, outras estão em vias de serem concluídas e há mais para fazer até ao fim de 2025. Esperemos que rapidamente aquelas questões que preocupam mais os portugueses, como seja a questão do funcionamento das urgências no inverno, e vamos já perceber o que vai acontecer agora este inverno, não é? A questão do encerramento das maternidades, nomeadamente no verão, a questão do INEM e a questão dos elevados tempos de espera, que rapidamente possam estar todos, de facto, resolvidos. Eu penso que o atual bastonário da Ordem dos Médicos, agora respondendo à sua questão concretamente, não sendo eu neste momento, eu penso que ele tem acompanhado a situação e tem sido assertivo naquilo que tem dito relativamente a estas questões, obviamente puxando sempre por aquilo que é um dos principais problemas que nós temos neste momento no SNS, que é a falta de algum capital humano, nomeadamente de médicos e de enfermeiros e também de técnicos de várias áreas. E isto acontece porque muitos destes profissionais, e nomeadamente os médicos, acabam por tomar outras opções quando acabam a especialidade e vão trabalhar ou para o setor privado ou vão mesmo trabalhar para o estrangeiro. Miguel, alguma vez puxou as orelhas à Ana Paula Martins? Não, nem pensar. Nunca? A pessoa Ana Paula Martins está a fazer o trabalho dela, está a fazer um bom trabalho. A pressão é muito grande e acho que ela que não deve desistir, deve continuar. Miguel, num hipotético próximo governo do PSD, poderíamos contar consigo como Ministro da Saúde? Eu julgo que não, é assim, repare, eu acho que neste momento a minha função como deputado é aquilo que eu tenho que exercer e é aquilo que as pessoas que me elegeram esperam que eu faça. É isso, para já, que farei. Não quer dizer que não possa ter outros desafios, mesmo na área da saúde, fora do governo, pode acontecer, mas neste momento eu tenho é que me concentrar na minha atividade. Muito bem. Miguel, prefere grandes convívios ou ficar por casa? As duas coisas, quer dizer, eu muitas vezes prefiro estar por casa e gosto mais de estar em casa, mas ter uns convívios de vez em quando também é importante, que é para a gente libertar a nossa saúde mental. 50-50 então? Sim, não é 50-50, fico mais em casa do que grandes convívios, não é? Mas, prefere praia ou piscina? A praia, a piscina é uma aberração. Uma aberração. E para quando um reforço de recursos no Hospital Penafiel? Eu espero para breve. Foi uma das questões que eu coloquei à Sra. Ministra da Saúde, quando ela foi ouvida aqui, porque nós, de uma forma geral, temos uma saúde que funciona melhor a norte que a sul. Isto Sim, é conhecido. Na pandemia viu-se. Aliás, nós temos um país que parece que tem uma saúde a duas velocidades. Temos um país em que, ou melhor, temos regiões em que todas as pessoas têm médico de família, Sim. em que não encerram maternidades, em que não encerram serviços de urgência e por aí adiante. Assim, questão dos médicos de família, faltam médicos de família, mas não é no norte. Em que se cumprem mais tempos máximos de resposta garantidos, etc. E depois temos um país em que encerram maternidades, encerram serviços de urgência e uma grande parte do utentes, ou uma parte significativa, não é uma grande parte, mas uma parte significativa, não tem médico de família. Ora bom, quando nós estamos a falar nisto, e estou indo em conta à sua questão, pode-se pensar, no norte do país está tudo bem. Não. O Hospital Penafiel é um dos hospitais que tem mais pressão de doentes. Eu penso que é o segundo hospital do país que tem o maior número de pessoas de referência direta, que eu penso que são mais de 600 mil, pode andar perto das 650 mil. É um hospital que foi feito a pensar em muito menos população e, portanto, o hospital precisa de ser requalificado, isto é, tem que se aumentar o hospital. E é fácil. É uma coisa fácil de fazer, porque o hospital tem espaço que permite que ele seja ampliado naquela zona. E, portanto, essa requalificação e modernização do Hospital de Penafiel, juntamente com a utilização do Hospital de Amarante, que está subutilizado e que pode ser melhor utilizado, daria um contributo muito grande para melhorar a saúde de toda aquela população
daquele concelho e, obviamente, do próprio Distrito do Porto, porque este concelho é um concelho estratégico para o Distrito do Porto. Muito bem. Rui Veloso ou Pedro Brunhosa? Essa pergunta é difícil. Já consegui tirar a palavra. Essa pergunta Já é ganhei. difícil. Foi a primeira vez que eu hesitei. Se calhar o Pedro Brunhosa. A Ponta Rábida ou Ponto Freixo? Ponta Rábida. Esta pergunta como médico. Qual é o número máximo de cafés que um adulto com 50 anos, 1,75 m e 75 kg pode tomar por dia? Pode tomar à vontade 3 cafés. 3 cafés? E agora, para terminar, que mensagem é que gostava de deixar a Portugal, especialmente ao público mais jovem? É uma mensagem de esperança, dizer que nós temos um governo que tem uma preocupação central com as pessoas mais jovens, como de resto o demonstrou em algumas das medidas que foram propostas e que já estão agora no Orçamento de Estado para o próximo ano, e algumas já estão a ser aplicadas, nomeadamente nas questões relacionadas com o pagamento do IRS, nas questões relacionadas com a habitação e outras. E, portanto, é fundamental que os nossos jovens nos ajudem a reconquistar o país, ou se quiser, a reformar o país. Nós precisamos das pessoas mais jovens para, como país, podermos crescer. Sem os jovens e sem o seu talento em várias áreas diversas, e nós temos muito talento em Portugal, porque nós temos uma grande qualidade de formação, nós começamos a ter problemas. Até porque nós temos aqui, para além dos jovens que saem do país, temos uma taxa de natalidade baixa. E este é um dos maiores problemas que neste momento nós temos em Portugal. Porque nós precisamos de investir nos nossos jovens, precisamos de investir na taxa de natalidade, ou seja, temos que criar condições para que a natalidade possa aumentar, porque é fundamental para o nosso país poder de facto crescer e nós todos, o país todo, poder ter de facto melhores condições de vida e, obviamente, ter melhores salários. Miguel, muito obrigado. Obrigado, eu. Podem ver todas as entrevistas em www.os230.pt ou no canal do YouTube.